Vamos lá, eu vou projetar aqui para a gente ser um pouquinho mais pedagógico. O assunto é um pouquinho denso daquilo que a gente estava falando, eu queria ser mais objetivo um pouco. Então, nós estamos falando sobre adoração, e eu quero começar com oração aqui. Deus, sou muito grato por aquilo que o Senhor tem feito nesse grupo, Deus, há mais de 5 anos. Mais de 5 anos que nós estamos caminhando juntos no conhecimento da palavra, semana após semana. Deus, já são mais de 250 semanas falando sobre missões, falando sobre vida com Deus, sobre família e tantos assuntos. E eu lhe peço, Senhor, nos ajuda a permanecer centro da tua vontade. Que Cristo, tu, ó Cristo, seja o centro, que a tua palavra seja o centro e que cada um desses pastores aqui seja ministrado pelo teu Espírito Santo, mas também, ora, sejam eles usados por Deus para ministrar o coração dos outros, uns dos outros, como tu ensinas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Senhor. Deus partindo, servindo, amando, cuidando. Deus, que nessa manhã não seja diferente, por tua misericórdia, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Então, irmãos, semana passada nós fizemos um pano de fundo muito rápido sobre o projeto original de Deus, a queda do homem, a saída do jardim e o povo sendo levado para o cativeiro, o Egito. Depois Deus tendo que levantar um homem chamado Moisés para tirar o povo do Egito. E depois Deus estabelecendo a sua vontade, que era não apenas tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo. E a pergunta que fica é: como tirar o mundo de dentro da igreja? Porque o que nós estamos vendo gradativamente é a igreja ser tirada do mundo. A adoração é a resposta. A adoração verdadeira não apenas tira a igreja do mundo, mas tira o mundo da igreja. E terminamos então com Êxodo capítulo 40, quando o tabernáculo é levantado e observamos a obediência completa de Moisés. Como resposta de Deus, vem a Shekinah, vem a glória de Deus, a nuvem enche a tenda da congregação e Moisés, os sacerdotes não podiam entrar. Era pesado. Com um detalhe, a palavra máxima de Êxodo 40, na minha opinião, é que a glória permanecia. A palavra, então, não é experimentar, é permanência, é permanecer. Então, agora, com esse entendimento, nós percebemos que o livro de Levítico, ele é um manual de adoração. Não vamos, é óbvio, que voltar às práticas antigo-testamentárias. Mas, como o autor de Hebreus diz, tudo é sombra e tudo isso se revela em Cristo Jesus. Há um significado, há um símbolo, e quando nós entendemos isso, podemos aplicar na nossa vida, na nossa congregação, em especial para aqueles que estão sobre o altar. Precisam ter um entendimento desse manual. Então, o livro de Levítico é uma explicação clara, em poder vivo aos nossos corações, para que possamos compreender as tão admiráveis imagens da pessoa e da obra do nosso bendito Deus, o Salvador Cristo, a quem seja dada a glória, toda a glória, para todos sempre. E nós dizemos então amém. Dentro desse entendimento, eu quero avançar contigo. E eu quero mostrar dentro desse panorama 4 pontos extremamente importantes no livro de Levítico. Primeiro, Deus está procurando
adoradores. O Salmo 101, verso 6, nos fala sobre isso. Os olhos deles estão passando por toda a terra. João capítulo 4, os versos 23 e 24, nos falam que o desejo é de Deus. Ele está procurando verdadeiros adoradores. E mais do que isso, o Senhor, ele não quer uma visita, ele quer tabernacular. Ele quer permanecer em nós. Não na estrutura, não no prédio, mas ele quer ter comunhão, ele quer voltar a habitar no nosso meio. Então, Levítico, capítulo 6, nos traz esse entendimento, os versos 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Esse é o desejo de Deus. Esse é o anseio de Deus. Segunda coisa é a condição, não apenas o desejo. Deus quer, ele quer permanecer, ele quer que a presença dele esteja conosco, no nosso meio, mas existe uma condição. Levítico 19, 2 diz: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santo serei, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Isso é a mesma coisa que nós vamos lá ver Pedro dizendo isso, né? Sede santos porque eu sou santo. Então, a citação de Pedro tem base, tem fundamento no panorama levítico. Deus mandou dizer, fala a toda a congregação, não é o pastor, não é a toda a congregação, aos membros. Todos precisam caminhar em santidade, separação, santificação. Essa é a condição para que a glória venha e que a glória permaneça. Entretanto, muitos falam de Deus e não conhecem. Dentro desse panorama, nós vemos agora a punição, o juízo para aqueles que querem usar da presença. Aqueles que não querem apenas a presença, mas querem se beneficiar da presença. Levítico 10:2 diz: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus é capaz de matar Abinadabes e Abiús. Deus é capaz de matar sacerdotes que não estão valorizando a presença, brincando com a presença. Tem muito pastor brincando com a presença de Deus. Quarto e último ponto, o propósito. Se há um desejo, uma condição e existe um juízo, uma sentença, qual seria o propósito? O propósito diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10:3. A santidade do Senhor, ela precisa ser revelada. Ananias e Safira brincaram com a santidade de Deus e foram fulminados no Novo Testamento. Deus ainda julga. O que está acontecendo? Não temos mais a glória de Deus no nosso meio. Deus não mudou. Ele quer revelar a santidade dele e o nome dele será glorificado e deve ser glorificado. Então, vamos aqui prosseguindo, vamos dando sequência. Algumas figuras são importantes no livro de Levítico. Primeiro, são várias, seriam várias, tá? Mas eu quero aqui muito rapidamente pensar com você. Primeiro, os sacerdotes. Arão se torna a figura de Cristo como sumo sacerdote. Arão.
Os filhos de Arão representam a igreja, não como corpo, mas como uma casa sacerdotal. A igreja não é composta por pecadores arrependidos, mas por santos em adoração. Vou repetir isso. A igreja não é composta por pecadores arrependidos, mas por santos em adoração, aqueles que foram justificados, santificados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós precisamos entrar pelo novo e vivo caminho, confiadamente no sangue. É o sangue de Cristo Jesus. Não é uma penitência, não é uma peregrinação, como os romanos fazem. Não é uma fustigação da carne, mas é o sangue de Cristo Jesus que nos leva para dentro do Santíssimo Lugar. Muitos erram por não ter esse entendimento e acham que o prazer de Deus está no sacrifício. O prazer de Deus está na obediência. Já a gente fala disso. Então, os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha. Como os filhos de Arão, a igreja deve manter ao redor do altar de Deus, contemplando a chama que se ergue do sacrifício aceitável e suave. Deve haver fogo queimando continuamente sobre o altar. A igreja precisa estar mais tempo dedicada em adoração. Agora, a segunda figura é o fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6, 8 e 13. A expressão fogo na Bíblia aparece 364 vezes. Interessante isso aqui. O fogo era símbolo da santidade e do juízo divino. O fogo, ele aprova e reprova. E o fogo é símbolo da santidade de Deus. Não podemos brincar. Aquilo que é bom é aperfeiçoado pelo fogo. Aquilo que não é bom certamente será consumido pelo fogo. No holocausto, o fogo revela a aceitação do sacrifício, pois indicam que a oferta havia sido queimada totalmente na expiação que o pecado foi julgado. Vamos lá? Agora, sacrifícios. Levítico 7:37. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Aqui eu gostaria de apenas inspirar vocês a estudar um pouco mais, porque cada sacrifício ele nos traz luz para a nossa vida cristã, muito profundo, precioso e nos traz entendimento, tá? Eu vou falar hoje sobre o holocausto, mas a oferta pelo pecado, a oferta de manjares, tudo isso traz um simbolismo, a farinha, o azeite, né? Os pães sem fermento, tudo isso traz muita luz para a gente entender algumas coisas. Agora, o sacrifício não pode ser visto apenas como morte. Por detrás disso, nós precisamos entender que é um propósito. O propósito dos sacrifícios, número um, era a habitação de Deus no tabernáculo. Lembra o desejo dele? Agora, Deus, ele não pode estar onde ele não é desejado ou ele concorre. Não. No altar se define: eu quero Deus e nada mais. Lembra que Deus pediu Isaac para Abraão. Não era porque Abraão era um vil pecador, é porque havia concorrência no coração de Abraão. Então, o propósito do sacrifício
é que Deus venha habitar e tabernacular e permanecer. Agora, o pecado faz separação, então se há pecado, tem que queimar no altar, sacrifício. Paulo diz que nós devemos, em Romanos 12, apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Segunda coisa é que esse sacrifício também, né, ele leva a igreja a vida de adoração, traz o entendimento, a adoração da congregação girava em torno do sacrifício. O altar, a bacia, todo esse processo do átrio, depois o santo lugar e depois o santíssimo lugar. Levítico 26, 11 e 12. Disporei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Isso gera uma consciência individual. Então, o propósito do sacrifício, número um, Deus ele quer habitar, e é necessário que a gente renuncie aquilo que nos afasta de Deus. Adoração na congregação e a consciência individual, trazendo consciência aos pecadores. E aqui agora eu quero avançar com vocês. Vamos falar aqui sobre o Holocausto. Esse é o nosso ponto dessa manhã. Quero ser muito objetivo e prático. Mas Meyer Pillman, eu acredito que vocês devam ter lido, né, os materiais de Meyer Pillman. Ele escreveu vários materiais, uma teologia saudável, simples, mas profunda. E um dos seus livros, ele escreveu: o evento mais importante da doutrina do Novo Testamento resume-se nas seguintes palavras: Cristo morreu. Martinho Lutero declarou a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, especialmente, muito especialmente, aquela que apenas parece ser cristã pelo fato de ser ela a doutrina da cruz. O ensino dos reformadores era este: quem compreende perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e a Bíblia. Então, não há como, não há como olharmos o Antigo Testamento e não encontrarmos o ponto fundamental, o altar. Não há como olharmos para o Novo Testamento e não encontrarmos a cruz. Se a nossa doutrina não tem altar, não tem cruz, eu sei Não. que Acredita? Não choveu. chover no molhado, Não choveu. deixa eu fechar o microfone aqui, É? só um minutinho. Choveu lá não? Aí choveu aquela chuva só para Ele abriu aqui. Pronto. Fechei esse microfone aqui. Vamos lá, vou abrir de novo, tá? Então, um ponto central da nossa doutrina é a cruz de Cristo. O evangelho, né? Ele se revela na cruz de Cristo. O evento mais importante é que Cristo morreu e é óbvio, ele ressuscitou. Agora, preste atenção nesse fato. O holocausto é o sacrifício mais complexo. O holocausto é o sacrifício de mais alto nível em todo o livro de Levítico. Esse sacrifício, na minha opinião humana, e você tem todo o direito de discordar, mas alguns anos atrás, quando estudava esse material que eu estou colocando para vocês aqui profundamente, há uns 15 anos atrás, a minha mente entrou em conflito.
Porque o livro de Levítico começa com o holocausto, e, na minha opinião, ele deveria terminar com o holocausto. Por causa do padrão, é o mais alto de todos. Mas o Espírito Santo me trouxe um conforto no coração, revelando a mim que o livro de Levítico começa com o holocausto, porque o holocausto é o sacrifício de Cristo na cruz. E não existe comunhão com Deus sem a morte do Cordeiro e a ressurreição do Cordeiro. Não existe evangelho que não valorize, que seja verdadeiro, que não valorize a morte e a ressurreição de Cristo. No Holocausto, então, nós temos essa verdade como máxima, e eu quero esboçar com você rapidamente. Levítico 1, os versos de 1 a 3, depois nós vamos ler mais alguns versos. Diz o seguinte: chamou o Senhor a Moisés à tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Então, observe, eu marquei em negrito, macho e sem defeito. Isso já começa a nos apontar algumas verdades dentro desse cenário. A figura de Cristo no momento da sua morte. O holocausto está ligado a uma completa devoção, onde o adorador dispõe a renunciar tudo simplesmente para cumprir a vontade do Pai. O holocausto é o sacrifício de alto nível, tipifica o filho, perdão, tipifica o sacrifício do filho sendo apreciado, julgado somente por Deus. Não foi o homem que julgou o holocausto, não foi o homem que julgou o sacrifício de Cristo, foi o próprio Pai, sentado no trono, vendo o mais alto nível de obediência sendo cumprido e executado na terra. O holocausto era um sacrifício de mais alta ordem por causa da sua representação. Ele retrata a obediência total do filho ao pai, ao qual se entregou voluntariamente, Hebreus 9,14. O principal marco na vida de Cristo foi o seu intenso desejo de cumprir a vontade do Pai. O holocausto é o primeiro sacrifício a ser apresentado. Como eu disse, contrariando a maneira humana de entender as coisas, pois apresenta o que Jesus fez por nós, o que era impossível, o que nós éramos incapazes como seres humanos de fazer. É, é isso que me quebranta. Por que macho? Por que macho? Sim, era o Cordeiro de Deus. Tinha que ser. Por um homem entrou o pecado no mundo. E por um homem, esse pecado tinha que ser abolido. Só um homem, o segundo Adão, poderia arrancar o pecado do mundo. Adão abriu, o Adão biológico, o Adão terreno, ele abriu a porta para o pecado. Mas o Adão celestial, Cristo, ele veio para zerar, apagar, pagar tudo aquilo que era necessário. Macintosh é um autor que me surpreende profundamente. Escreveu no ano de 1800. No estudo da doutrina do Holocausto é absolutamente indispensável para não esquecer que o ponto principal que ressalta dele não é ir ao encontro da necessidade do pecador, mas apresentar a Deus aquilo que lhe é
infinitamente agradável. Isso é muito precioso, irmãos. Não é a necessidade do pecador, mas aquilo que é agradável a Deus que deve estar, sabe, evidente na adoração, evidente no sacrifício, evidente na renúncia. É agradar a Deus. É. O texto de Romanos, você conhece, eu fiz uma citação dele. Ah, irmãos, nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. A ênfase de sacrificar não está na necessidade do pecador, mas o que deve estar em evidência é o desejo de agradar ao Salvador, ao Senhor. Isso muda a perspectiva. Agora, a figura de Cristo ainda dentro do holocausto, apesar da cruz representar o holocausto, mas o que fica mais evidente, olha isso, não é a redenção, pois em suma, isso foi apenas o efeito. O que é manifesto no holocausto, o que é manifesto na cruz, o que é manifesto no sacrifício, quando Jesus diz: está consumado. O que está manifesto com toda a intensidade foi a obediência de Jesus ao Pai. O bom perfume não foi a morte apenas. A morte foi a regra. A morte foi a regra cumprida. Mas o bom perfume na morte, em face da morte, diante da morte, o bom perfume foi a obediência até a morte. Filipenses 2, 5 a 9 nos trazem essa verdade. Cristo o servo. E agora eu quero aprofundar um pouquinho mais para que a gente possa extrair algo e concluir nessa manhã. Preste atenção nisso. Os versos 4 a 9 de Levítico 1. Levítico 1, 4 a 9. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho diante ou perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. E os filhos de Arão, sacerdotes, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo do altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Isto é holocausto, oferta queimada e de aroma agradável ao Senhor. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. O alvo no Antigo Testamento nunca foi a morte de animais. Deus não apreciava e nunca apreciou isso. Mas ele precisava gerar uma consciência. Ele precisava gerar no ser humano, ele precisava gerar no seu povo uma consciência de que o pecado
sempre produzirá morte. Esse animal, o cordeiro, ele tinha que ter 1 ano. O cordeiro, ele era criado como um animal doméstico dentro de casa. O animal não deveria ser comprado na porta do templo, e essa é uma das razões de Cristo ter quebrado tudo naquele tempo. Comércio ao invés de relacionamento. É mais fácil comprar um cordeiro na porta do templo e manter o meu pet vivo. Não. No dia que os animais nasciam, o pai da família já escolhia no primeiro dia, nos primeiros dias, o mais forte, o mais bonito, escolhido para ser sacrificado. Não coxo, não com defeito, mas dali 1 ano, sendo bem cuidado e como parte da família, esse animal seria morto por causa do pecado, gerando então a consciência de que aquele sangue derramado seria o meu, mas aquele animal morreu no meu lugar. Irmãos, se nós não ensinamos isso para a igreja hoje, a igreja vive uma fantasia e as pessoas jamais vão entender que Deus não tem prazer no sacrifício, mas que essa consciência precisa ser gerada. Não apenas um animal, mas o Filho de Deus morreu no meu lugar. E o que era interessante é que o pecador deveria colocar a mão sobre a cabeça da vítima, enquanto o sacerdote lhe sangrava, e até que a última gota de sangue não caísse no chão e os olhos da vítima inocente não fechassem, aquele homem não estava liberado. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas aqui nós temos no Antigo Testamento a confissão de pecados. Porque enquanto o animal ia desfalecendo, perdendo sangue, perdendo vida gradativamente, o pecador confessava os seus pecados diante da vítima e diante do sacerdote. Isso é consciência. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo e ensinar as pessoas que não existe adoração sem sacrifício. E que esse culto deve ser um culto racional, onde eu despejo as minhas mazelas, pecados, e a minha disposição em restaurar o relacionamento com o Pai e viver uma vida de obediência. Isso tem aroma agradável ao Senhor. Agora, eu chamo essa última parte de tríplice do sacrifício. Era necessário esfolar, era necessário partir e era necessário lavar as entranhas, a fressura. É. Isso fala de uma tríplice de sacrifício que nos leva a uma profundidade na adoração. O animal não bastava ser morto, mas o sacerdote ele tinha que examinar esse material, esse animal. Então, por fora, ele poderia ter aparência de perfeito, mas o segundo exame era com o animal morto. Tinha que tirar a pele, a lã, tinha que arrancar, literalmente escalpelar esse animal.
para examinar o que estava por debaixo da lã. Tem muito lobo nas igrejas em pele de cordeiro. A grande questão é: se a gente tirar a pele, ainda há perfeição? Tem muita gente dentro da igreja no louvor, na dança, na palavra, que é lobo em pele de cordeiro. Leve a sua liderança a entender isso. O que está por debaixo dessa pele? Tinha que haver perfeição nos músculos, tinha que haver perfeição nas articulações. O segundo estágio era partir, partir e examinar justamente as articulações, partir o pernil, partir o animal e ver se havia nas brechas, nas fissuras, nas ligações, se havia perfeição. E por último, o sacerdote precisava lavar as entranhas e ver se havia perfeição. Esse último estágio de lavar as entranhas, eu quero te lembrar que a ciência hoje já entende que existem dois cérebros. O ser humano tem dois cérebros. Um está na cabeça, o outro está na barriga. Quando Jesus dizia, eu me movo por íntima compaixão, ele estava dizendo, me dói a barriga. Quando Jesus dizia, eu ajo por íntima compaixão, ele dizia, eu tenho dor nas minhas entranhas. É uma dor. Algumas crenças, eles entenderam que o centro do homem não está no peito, mas o centro do homem está na barriga. Paulo fala sobre isso e diz que alguns, o Deus deles é o próprio ventre. E esse é o nível mais profundo de análise. É onde acontece a digestão. É onde você ruminou e está no processo final para eliminar aquilo que precisa ir embora e deixar aquilo que vai fazer bem para você. É nesse lugar natural, mas espiritual, que precisa haver uma profunda limpeza. O que que você está segurando que você deveria jogar fora? É, tem muita gente segurando aquilo que não deveria segurar e está virando câncer. Seu organismo precisa expelir tudo aquilo que não é bom. E o sacerdote precisava lavar as entranhas. Eu quero dizer para vocês, o pai permitiu que o filho fosse esfolado, partido e lavado. Jesus, ele é a oferta perfeita. O holocausto representa Cristo na sua morte. Em seu momento onde ele viveu 33 anos para cantar uma canção, que a minha vida cante a ti, ou que a minha morte cante a ti. Jesus sela o seu tempo cumprindo o propósito. O propósito sempre valerá mais do que a vida. O holocausto não está ligado a uma avaliação externa, mas uma avaliação mais profunda
interna. Foi feito com Jesus, mas pode ser feito por cada um de nós. Será que você é perfeito por fora? Será que você é perfeito na aparência, no falar? Mas quem se aproxima de você, quem entra mais profundo, se a gente tirar essa pele, será que tem um pastor aí ou tem um lobo aí embaixo? Será que tem um cordeiro ou tem um assassino aí embaixo? O sangue de Jesus pode perdoar todo pecado, mas eu ainda não conheço um pecador que encontrou perdão sem arrependimento. Isso fala de abrir todos os cômodos do seu coração. Isso fala de abrir o seu coração por completo. Eu quero te lembrar que Deus está à procura do verdadeiro adorador, não do fingido, não do falso, não do superficial. A avaliação, então, do Holocausto me leva a entender que a análise não é exterior. Enquanto muitos, no livro de Isaías, é narrado que eles não viram beleza alguma exterior em Cristo Jesus. No momento da sua morte, interiormente o Pai estava dizendo: lindo, maravilhoso. E por último, Jesus se preparou a vida inteira, ensaiou a vida inteira para cantar somente essa música. Está consumado. Não importa quantas vezes você terá o microfone. Não importa quantas vezes você terá a oportunidade. O que importa é se no momento certo você vai tocar a música certa. Não numa afinação terrena, não num discurso alinhado com os homens, mas o Pai está julgando você por dentro. Está avaliando o meu e o seu coração. Que a nossa vida cante ao Senhor. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, guardasse essa essência no seu coração. É muito mais do que cantar canções. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as canções que estamos cantando esses dias. Porque não é mais o Cristo que está no centro, é o eu. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu fui escolhido, eu sou, eu. Eu não estou dizendo para a gente voltar a cantar a canção antiga, mas eu estou dizendo para vocês, pastores, reavaliem as canções que os seus ministros estão cantando no altar. E que Cristo seja o centro. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Eu queria que você pensasse em tudo isso. Vai ficar gravada essa ministração. Se necessário, passa ela para os seus adoradores, ou mesmo pega o esboço dela e ministra a eles. O pastor precisa ter o ministério do louvor como o ministério mais próximo dele. Se preocupe com a qualidade, com a santidade daqueles que estão sobre o altar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. O horário hoje apertou, já são 8 horas. Semana que vem, Amém, pastor. firmes aqui, tá bom? Nesse Deus propósito. abençoe. Deus abençoe. Tchau, pastor Herbert, pastora Rose, Tchau, pastor. Deus Tchau, pastor. abençoe. Rael.
Deus Paz, abençoe. Deus A a todos. Jefferson, tchau, gente. Pastor Deus Luciano, abençoe a todos. abençoe. Tchau. Muito bom Amém, mesmo. pastor. Deus abençoe. Coração. Abraço, gente.